Começa agora, Recuperação. Apresentação, José Carlos e equipe. Sejam todos bem-vindos ao programa Recuperação. Nós estamos ao vivo, em tempo real. Companheiro, vamos à oração? A serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para reconhecer as diferenças. Só por hoje funciona. Boa tarde a todos. Alexandre Araújo em Recuperação. É isso aí, gente. Bem, amigos ouvintes, é com alegria que nós iniciamos mais esse programa Recuperação, né? O nosso tema aqui é, no geral, né? A gente às vezes fala, não, falamos sobre outras coisas, comportamento, mas nosso tema central são as substâncias psicotrópicas, psicoativas que estão aí disponíveis. Se a gente quiser aqui levantar uma tese, né? Uma tese até meia romântica, mas é a ignorância, né? A ignorância coletiva. A ignorância coletiva de a gente não saber o que nós estamos fazendo. Então, quando você entra, por exemplo, dentro do mercadinho, né, Alexandre, e olha lá aquela cervejinha dispostas, como é que você pode depois chegar para um menino e falar, tá vendo aquela cervejinha que tá com rótulo ali, aquilo não pode beber, viu? É. Tem lógica isso? Não tem lógica, é uma incoerência, um paradoxo, é uma contradição, tem formiga no bolo. Quem tem essa expressão é o Alexandre. E depois a gente fica olhando biqueira, boca, crack, né? De uma forma diferente. Então, há uma ignorância que veda o nosso percebimento do ponto de vista coletivo. Não tem o que fazer. Ora, essa ignorância vai afetar quem? Você passa lá no mercadinho, você compra cervejinha e leva para sua casa, para ficar alegrinho. Para ficar alegrinho. Vai, de alguma forma, desorganizar do ponto de vista do corpo, vai desorganizar a parte biológica, a parte psicológica ou não? A parte psicológica e, com o tempo, também a parte social. E a gente busca o quê? Uma certa felicidade. O que a gente busca é felicidade. Então, há uma ignorância coletiva que caminha para o indivíduo. Porque o indivíduo, ó, o óbvio que eu vou falar, para parecer inteligente. A coletividade é composta de indivíduos. O indivíduo também é ignorante. Alguns, né, ficam com problemas graves. Problemas, porque você acorda de ressaca, não é dependente químico, vamos tirar esse rótulo, né? Porque quando você faz os levantamentos, viu, Rodrigo? Sobre pessoas que querem parar, né? Sim. O querer parar é lusco-fusco, são lampejos de racionalidade que o ser humano tem, que vem a partir da própria dor, a partir do próprio sofrimento íntimo. Você vai tendo lampejo, achei uma palavra bonita. Aqueles lampejos, luzes que aparecem são bruxuleantes, ela aparece, daqui a pouco apaga de novo. A sociedade também é assim. O Alexandre, essa semana, foi numa reunião onde estão tendo lampejos de racionalidade, na tentativa de controlar o álcool, não é isso, Alexandre? A sociedade tem lampejos. Esse programa aqui é um lampejo de tentativa de coibir, inibir, regular, controlar, tratar, recuperar pessoas, né? Incentivando através de informações. Através e por meio de informações. Então, hoje, o nosso programa é assim, você disponibiliza a droga através e por meio da ignorância. A ignorância vira uma fábrica de louco, porque ignorância gera sofrimento. Ignorância gera sofrimento. E aí, quando gera sofrimento e dor, você desperta para uma nova consciência. Essa é a função da dor, né? Não adianta a gente querer ser feliz ignorante das coisas, não adianta, né? Então, hoje nós vamos fazer um programa. Para quem? Para as pessoas que estão querendo parar, que não são poucas. Tabaco, quase a totalidade das pessoas que fumam querem parar. Álcool, 32% das pessoas que bebem pensaram em parar.
De vez em quando dá, ai meu Deus, o que eu estou fazendo? Porque a gente quer uma certa qualidade de vida, quer manter uma homeostase porque está embutido o certo mal-estar de viver e o bem-estar, mas quando você está bebendo, devido à química do álcool, você fica embutido no seu corpo desorganizado, você sofre, mané, orelhudinho, não é? Claro. Então hoje nós vamos falar de mapas e roteiro para você sair dessa. Boa, Zé. Boa. Mapas e roteiro para você sair dessa. Existem esses mapas? Lógico que existe. Olha eu aqui, ó. Olha o Rodrigo ali, olha o outro ali. São milhões de pessoas em recuperação no mundo. É verdade. Seguiram mapas, onde passa um boi, passa uma boiada. São mapas. Então nós vamos falar desses processos, né? Alexandre, nós vamos falar basicamente, mas assim, sem citar muito, não, dos 12 passos. 12 passos. Dos 12 passos. Nós vamos falar dos 12 passos. Sem citar demais os 12 passos, tentar falar do processo. Uma coisa difícil. O ouvinte pode participar do programa pelo telefone 0800 979 5011, repetindo 0800 979 5011, ligação gratuita para todo o Brasil, ou pelo WhatsApp, pelo número 996433827, DDD 11, WhatsApp 96433827. Você manda o teu WhatsApp, eu estou aqui no computador, a gente vai responder a sua pergunta. não foi um branco, foi um bege. E eu queria te falar, José, que eu estava lendo sobre recuperação agora de manhã, antes de vir pro programa, né? E eu estava vendo um estudioso que ele conta a história da recuperação de muitos séculos, desde do século XVIII, 1700 e pouco, quando aquele autor Benjamin Rush falou a coisa mais bonita, que 300 anos está vivo, né? Que o alcoolismo começa com ato de liberdade, caminha para o hábito e afunda na necessidade, né? Como o cara teve uma visão genial, né? Gente, quem conhece os 12 passos consagrados, né? Quem lida com dependência química é obrigado a saber o que é são os 12 passos da recuperação, porque é um jargão dos grupos anônimos mundiais, né? Que entra, permeia, né? Esmiuça e detalha todos os meandros de toda a literatura que fala sobre tratamento e recuperação de dependência química. Quando você fala tá limpo, tamo junto, o que mais? É um monte de jargãozinho. Só por hoje. E vai aí. Marco, e é interessante, viu, Zé? Porque desde o século XVIII, as pessoas sempre se reuniram, sempre foi uma grande tentativa, não de parar de beber, mas para se manter em recuperação, porque o problema não era parar de beber. O problema era ficar sem beber e não voltar. Era isso que intrigava índio, cientista, religiosos, pessoas que trabalhavam com a saúde, pais, famílias. Não era o parar de beber, era se manter sem beber. E a grande consagração de 300 anos de experiência veio com a fundação dos Alcoólicos Anônimos e, consequentemente, com o programa de 12 passos. Está aí a validade, sabe? A grande sacada, né? Porque todo mundo tem a ideia que os 12 passos é para a pessoa parar de beber, e não é. Não, acho que não. É para a pessoa se manter sem beber. Agora, eu vou deixar duas perguntas aqui, uma em duas, ou duas em uma. O que são os 12 passos? Para você que está nos escutando aqui, nós aqui nós não vamos definir isso nunca, né? Mas vamos chegar próximo. O que são os 12 passos? Para que serve? Você gostaria de começar? Tá, sem problema. Bom, Rodrigo, né? Boa tarde a todos. Eu, na minha opinião, consigo definir os 12 passos como um programa pragmático, onde ele tem um objetivo definido. Ou seja, se a pessoa realmente ela faz os passos, ela consegue chegar no objetivo. E dentro dos 12 passos, o principal objetivo é a qualidade de vida. A pessoa adquirir uma autonomia para que ela possa enfrentar, ter a resiliência, vamos dizer assim, enfrentar as dificuldades que vão ocorrer intrapessoais e interpessoais também. E aí existem os conjuntos de princípios espirituais, como honestidade, boa vontade, perseverança, coragem, para que a pessoa realmente ela tenha, vamos dizer assim, essa mudança até que os passos pedem também, a mudança de personalidade também, para você poder modificar o seu comportamento, enfim, tem muita coisa ali, né, Zé? É isso. Nossa Senhora. São palavrinhas que você pinça, você falou assim, ó,
um conjunto de princípios espirituais. Quando a gente fala espirituais, essa palavra tem pouco significado ou significado tão amplo que passa a ser jargão comum. Mas para você se prevenir daquilo que pode ocorrer, que você falou, né? São os bloqueios. Quer dizer, se você não se conhecer, não conhecer o que você fez, não vai adiantar. Então, esse conjunto espiritual são normas e procedimentos que dão certo, que deram certo. Exatamente. E precisam ser praticados. E pragmático. Posto em prática, não adianta nada você fazer a exegese, a interpretação, olha que lindo, e passar para a racionalidade se não levar para a sensibilidade. O médico sabe que não é bom fumar e ele está fumando. O médico não sabe, ó, faz mal para o fígado, ele está na racionalidade, mas ainda não aprendeu do ponto de vista. Então, os passos são para serem aprendidos na questão da alma. Ah, mas eu não quero aprender. Ah, você não vai? Então você vai voltar ao velho homem. Seria... É bem por aí. O primeiro passo, ele fala de aceitação. O que nós poderíamos falar disso, Alexandre? Você gostaria de falar? Olha... Admitimos que éramos impotentes perante o álcool, droga, sexo, seja o que for, e perdemos o controle. Por que eu tenho que aceitar alguma coisa, Sim, meu Deus? José, porque a aceitação, ela está ligada muito com a questão do luto, com a finitude. Você pode comparar a aceitação como da mesma maneira que você não quer que pessoas que você ama morram e irão morrer, entendeu? Você vai ter que aprender a conviver com isso. O primeiro passo fala para você aprender a lidar com a vontade de beber sem beber. Porque você vai ter que aprender a viver sem beber com a vontade de beber. Essa é aceita. É a mesma coisa. Você é meu amigo, José. Eu queria que você vivesse eternamente, que minha amizade com você fosse eterna. Mas a finitude vai chegar uma hora, pelo menos aqui vai acontecer isso. E eu vou ter que aceitar isso, querendo ou não querendo. Então, o primeiro passo, ele fala de você aprender a viver enlutado, a saber que você vai ter que abrir mão de uma coisa a qual você gosta muito para viver, ser a mesma pessoa e viver para uma outra. É uma coisa meio complexa, eu estou tentando diluir. Não, mas é difícil você explicar essas coisas, mas é uma coisa intrapsíquica, né? É uma coisa de pensamento. É assim, ó, você vem sofrendo. A gente diz o seguinte, o primeiro passo, quando a pessoa chega no tratamento, está quase pronto, não é isso? É isso aí. Está quase pronto, porque ele já admitiu até certo ponto. Não totalmente, mas ele já está indo. E o que eu preciso fazer, né? O que eu preciso fazer mentalmente. Por quê? Os passos não são coisa de tratamento. Não é especialista que vai passar a passo para você. Não é tratamento. É uma coisa que sai de dentro para fora, não é isso? A porta que abre de dentro para fora. De dentro para fora. É você que vai ver isso. O que é isso? Uma aceitação. Mas por que eu não aceito logo? Não, sou dependente. Por vários motivos. Mecanismos de defesa, o que você vem pensando sobre a vida, o que você não sabe, muito mais da ignorância do que do saber, não é isso? E aí entra as características, né? Como você está falando agora. Os mecanismos de defesa, aí ele começa a procrastinar, a pessoa começa a procrastinar. Amanhã eu paro, deixa para depois. E aí também tem a questão da manipulação dentro da família, que ele começa a fazer com que os familiares sejam, vamos dizer assim, escravos deles emocionalmente. Eles prendem o familiar na parte emocional, mas muitas vezes inconsciente, porque é uma característica da adicção você manipular as pessoas para que você tenha o acesso e fazer o uso da substância sem que ninguém perturbe você. Aquela velha história. Eu pago minhas contas, chego em casa às 6 da tarde, vou beber ou vou fazer um uso de alguma substância e não quero que ninguém me incomode. Aí entra também a arrogância, enfim, entra uma série de... Uma série de nomes, de coisas, de sentimentos que nós damos nome. Exato. E que nós não sabemos explicar, mas está havendo ali, em todo ser humano ele tende à melhoria, à perfectibilidade. Nós somos perfectíveis, mas não somos perfeitos. Onde é que está essa consciência grande? Está em nós mesmos. Só que ela está lá, parada. Quando nós éramos primatas, vivíamos muito mais do determinismo férreo do instinto do que da razão. À medida que vai evoluindo as coisas, você vai tendo cada vez mais razão através da própria dor e dificuldade que nós temos de viver. Esses lampejos de querer parar é o homem novo querendo se manifestar.
Se você não consegue, tá dando para pegar? Ó, Sim. vem um lampejo. Sim. Eu preciso parar. É uma luz que aparece. Você tem que manter essa luz. Ontem mesmo eu falei no grupo sobre isso. Falei, meu Deus, aquela vontade, lampejo de parar a esperança que aparecia, hoje é manifesta em mim. Não só em mim, como em você e você. Lembra quando você estava usando? Claro. E você, meu Deus, eu preciso parar com isso, naquele sofrimento. Nossa, você isso aprende. é tão vivo é pra mim vivo, até hoje, é cara. isso. Nossa, é tão Meu, vivo. esse pensamento é abstrato, Alexandre. É abstrato. Então você tem que planificar isso. Como é que você faz isso? Aceitando esse nome. É falar assim, ó, não vai doer. Mano, essa vida nova não vai doer, uma injeçãozinha. Você chega pra criança e fala, você vai tomar uma injeção agora. Não quero, eu não quero. Uhum. Mas você tá doente, eu não quero. Quem tá bebendo, tá doente. Não esquece esse negócio de dependência. Na sua cabeça, dependência é o cara que tá com o pezão inchado, que não entra mais sapato. Não é nada disso. Você tá com compulsão, repetição de comportamento. Sua estrutura psicológica, psíquica, a personalidade dele, como tá? Ele tá indo na igreja, ele tá sendo um bom pai? Não, sua personalidade tá deformada. Tá deformada. Então, esse 12 passos é para você reestruturar sua personalidade. Precisa mudar pensamentos, atitude, atos. E você não muda isso de uma hora para outra. O Alexandre falar e dar um passe em você. Não é um evento, é um processo a longo prazo de construção que você precisa de ambientes, pessoas. Não é isso? Eu costumo dizer que é um treinamento também, viu, Zé? Porque tem momentos em que, por exemplo, estávamos falando do primeiro passo, né? Que é a aceitação. Mas aí, só pular um pouquinho pro terceiro, coisa rápida. Pode, não. Aí, vamos fazer a dança dos passos. Vai, bora. Aí, por exemplo, aí tem situações em O que é que fala o terceiro passo? decidimos entregar nossa vontade, nossa vida, aos cuidados de Deus da maneira como nós o concebíamos, Tá. né? Então, assim, aí de repente ele tem uma dificuldade de um conflito com a esposa. Tá acontecendo um conflito ali, como você disse, já tá com dificuldades ali de comportamento. Então ele tem uma dificuldade com a esposa, ele não consegue lidar com aquilo naquele momento. E na mente dele vem logo o quê? Aquilo que ele faz repetição sempre. Vou beber uma que ali eu alivio, né? Só que aí o terceiro passo ele diz pra ele, você precisa entregar sua vontade e sua vida. Não, mas Né? então, Tipo assim, eu citei só uma coisa, Tá. né? E aí, não, então, aí ele tem que fazer isso. Aí o passo fala pra ele assim, se você fizer isso, vai aliviar da mesma forma. Só que pra que você consiga sentir esse alívio, você precisa testar, provar dos passos. Então, se você provar daquele terceiro passo, tenho certeza que você vai conseguir construir uma nova maneira de enxergar e pensar e se aproximar da sua esposa. E aquele conflito que era pertinente na família, ele vai reduzindo ao longo do período. Os passos são muito lindos, ó. Entregar nossa vontade aos cuidados de uma vontade maior. Que vontade maior é essa? A gente pensa em Deus, o Deus antropomórfico barbudo. Não é nada disso, gente. Entregar para uma vontade que faz andar formiga e crescer folha e fazer bater seu coração. Você fala, bate o coração? Não. Então existe uma força grande que está querendo alguma coisa. A sua vontade pequena, que foi liberada nos últimos 1000 anos aí, 2000, 5000, 10.000, 1 milhão de anos, né? Que a gente começou a pensar, ela tá deturpada devido à manguaça, cachaça, droga, né? Então você precisa entregar de volta a sua vontade deturpada na mão dessa vontade maior, amorosa. Esse pensamento é muito louco, mas faz todo deu sentido. para entender? Faz sentido? Todo sentido. É confiar que tudo vai dar certo, mas você precisa largar essa vontade. E aí vem os outros passos. E aí vem o terapeuta, e aí vem medicação, né? Aí vem um monte de coisa que você precisa se entregar. Entregar o que que é? Largar a mão, largar o saco preto que você vem carregando, de graça. Pausa para meditação, parei. E nós pulamos o segundo passo, né? O segundo passo viemos acreditar com poder superior a nós. Esse poder superior, grandão, que
você quer chamar de Deus, chame. Se quiser chamar de natureza, chame. Se quiser chamar de instinto, chame. Se quiser chamar de grupo, chame. Se quiser chamar de Alexandre, chame. Eu sou um tanto quanto mais cético com essa questão até da entrega, né? Porque essa diversidade do passo, ela dá para todos nós, né? Porque a minha grande preocupação é com o que antecede ele, que essa viemos a acreditar num poder maior, porque muita gente leva logo quando vê lá, viemos a acreditar que um poder superior pode nos devolver a sanidade. Logo como você compreende. Não, mas cada um se vira com suas palavras. Então, mas o que eu quero dizer é que é o seguinte, o cara precisa acreditar em alguma coisa, desde que não seja ele mesmo. É isso. Ele precisa acreditar em algo, porque ele precisa quebrar a autorreferência. Porque você vem anos usando droga, vem anos bebendo. Poxa, tua cabeça não tem... Quantas vezes eu ia chorando pro bar porque eu não sabia. Eu falava, preciso parar e... Esse é um dos grandes problemas hoje na sociedade. Você querer parar e a recuperação não está disponibilizada. Então, o segundo passo, ele fala assim, amigo, você quer melhorar de vida? Acredita na formiguinha, no pai, na mãe, em Jesus, em Maomé, Buda, olha, qualquer coisa. Apegue-se a isso. Mas não seja o que você quer, senão você vai acabar no bar de novo, cara, entendeu? Apegue-se em qualquer coisa, mas cuidado para não voltar pro bar. É muito interessante que hoje você pega o pai dos burros, que é o seu celularzinho que está na sua mão agora, quem está nos ouvindo aí, o Rodrigo está com o dele ali, né? Você digita lá o que é dependência química, já sai. Então, a pessoa que está bebendo e está desconfiada, está com mecanismos de defesa, não sabe como é que funciona, digita lá agora. O pai dos burros vai falar que você é um cabeção de estar continuando nesse caminho. É burrice o cara não aceitar que perdeu o domínio da vida. É burro, não é? É falta de informação. É menos inteligente. Não é questão de inteligente, tá faltando... Quando eu falo burro, lógico, né? Eu tô falando para mim, para todo mundo aqui, burro. Burro o que é? Falta de informação, é você não tá atualizado. Porque se a ciência fala que dependência química é um transtorno mental, né? Aí eu falo, não, eu não sou. Não. O que é isso? Falta de informação, você não está aceitando. Hoje nós temos mais isso. Se você voltasse 50 anos atrás, era até justificável que a pessoa se negasse a acreditar que precisava parar, né? Basicamente isso. Então falamos do terceiro passo. O quarto passo fala assim, ó. Fizemos minucioso é bem detalhadinho. Inventário moral. Levantamento. Destemido sem medo. Inventário moral de nós mesmos. Inventário, o que é? Um levantamento, olhar, tal. Moral dos nossos costumes, da forma como que a gente está se manifestando no mundo. Os atos nossos, o gestual, a fala, tudo que nós fizemos e estamos fazendo habitualmente. Não é isso? É isso aí. Como é que você vê a necessidade disso? Porque o cara tá bebendo, de tanto ele sofrer, ele só pensa o quê? Nas ressacas, né? De vez em quando olha pro espelho, o que eu tô fazendo da minha vida? Mas ele não vai a fundo. Ele não tem uma lanterna psíquica, de consciência, de observação, de atenção voltada para dentro de si. Para olhar de uma forma... não condenatória, não se culpando e nem justificando, só olhando. Costumo dizer, Zé, aproveitando isso, costumo dizer que assim... Não, gostaria que você falasse, senão eu vou ficar falando sozinho. Não, tranquilo. Costumo dizer que assim, também existem muitas qualidades. Existem muitas coisas que foram benéficas na vida da pessoa e por conta de hoje estar preso e trazendo conflitos, dificuldades sociais, financeiras, comportamentais, enfim... ele começa a achar que ele só tem erro. E todo mundo começa a culpar também. Não, seu alcoólatra, estamos falando do álcool aqui, alcoólatra ou seu drogado, enfim, essas palavras todas. E aí a pessoa começa a acreditar de que ela só tem malefícios. Quando, na realidade, quando ele começa a enxergar o quarto passo, ele começa a escrever aquilo, vamos dizer assim, no quinto que vai fazer a escrita, mas ele começa a enxergar quais foram as motivações dele, quais são os conflitos reais que ele tem, quais as qualidades que ele tem, enfim, ele começa a trazer, fazer uns traços
de uma nova, vamos dizer assim, de uma reforma íntima mesmo, que é a intenção, né? Fazer uma reforma e aí começa a pontuar aonde estão os gatilhos. Ó, aqui é um gatilho para você, vai precisar ser evitado isso em algum momento, mas que você vai conseguir superar em determinado momento. Tudo isso gradativamente. Minha opinião, né, Zé? Não, sei se tô errado. Mas é isso. Nós temos que viver aqui, quando a gente conversa. Às vezes você vai fazer uma palestra temática, né, em um grupo, você vai, qual o passo que você vai falar durante 2 horas? Primeiro passo. Ou o segundo passo. O quarto passo é motivo de você precisar de uma semana, de todo mundo conversando, porque é o conhece-te a ti mesmo. Você volta no templo, lá, vai lá no frontão do templo oráculo lá de Delfos, na Grécia, estava escrito, conhece-te a ti mesmo, quer dizer, não é uma coisa nova. Ô José, viu? Só um minutinho aqui, dá uma fechada pra gente soltar um áudio que entrou agora. Fechado eu gostei. Então, quando a gente fala de quarto passo, é uma coisa para o resto da vida. Não adianta ficar com a orelha aqui falando, agora eu vou aprender a fazer o quarto passo. Não é isso, não é isso. É você destacar um observador para olhar para você mesmo como é que você está. E, basicamente, você não tem olhos para isso, né? Porque você fala, o que eu vou observar nessa sujeira? É você tirar do lado moral isso é importante que eu vou falar aqui agora, olhar isso como instintos básicos deturpados. Se você olhar lá, são 3, 4 instintos seus que foram deturpados. O sexo foi deturpado? Foi. A comida foi. O egoísmo foi. São instintos naturais do animal homem que foram exacerbados e agora estão habituados a ficar grandão em você. Não leve isso para o lado moral, né? Você vai aprender muito com eles. Na verdade, o que você vai fazer? Reorientar eles durante toda a sua vida e se transformar num ser melhor. Esse louco vai se transformar num mágico, num cara bem melhor, uma personalidade que se conhece a si mesmo e não tem tanto orgulho de si. Você se melhora e fala, meu Deus, eu preciso tomar cuidado comigo, que eu sou perigoso para mim mesmo. Bem por aí. Vamos soltar o áudio? E diz que é calmante, mas já usa. Hoje a pessoa usa como calmante, mas a pessoa já usa desde adolescente. E incita a mulher a usar porque é bom para fazer sexo. O que eles falam sobre isso? E eu acho que a mente já está pior do que já esteve. Mas não admite muita coisa, não adianta falar nada, faz apologia sempre, diz que é bom, que faz bem, que é melhor do que usar calmante passado pelo médico, da holopatia, enfim, remédio controlado. Eu queria que eles falassem um pouquinho sobre isso, a questão de usar como calmante. E também acho que a pessoa fala uma coisa hoje, amanhã já não é inseguro, enfim. Muito complicado. Tá, essa é a pergunta de uma ouvinte. Ela fala, o marido dela, ele fuma maconha desde a adolescência e ele alega que é um melhor calmante, que com isso ele faz sexo melhor, que até hoje nunca ninguém prescreveu uma substância que acalmasse ele tanto. Olha, o que eu diria para o ouvinte é para procurar um grupo de apoio de programa de 12 passos, porque ele está querendo adequar a vida dela ao uso dele, né? São mecanismos de defesa que a pessoa usa para tentar envolver os outros no meio dele, né? Isso que ele fala não tem nenhum fundamento científico, né? Nós sabemos que a droga dá asa para você voar, mas te tira o céu. E hoje esse discurso com a maconha é muito comum, né? Essa coisa de falar que é natural, mas a gente sempre fala, natural também é picada de cobra, tsunami, de escorpião, e tudo mata, tudo faz um mal para a saúde. Tem uma outra pergunta aqui, José, também de prevenção, vou aproveitar, privilegiar aqui o ouvinte. Boa tarde, tenho 3 filhos, tomam cerveja sempre.
quase todas as noites. Já conversei. Tem pai, tios e avós alcoólatra. Ainda tenho algo a fazer? São Mateus, Espírito Santo. Você quer comentar, José? Aqui, porque eu apoio ela, né? Falando das duas perguntas, viu, Alexandre? É assim, ó. Tem muita gente usando, então nós não devemos culpar ninguém. Essa cervejinha sai da onde, né? Vamos pensar primeiro nisso. A maconha sai da onde? Dali. É dali, né? A pessoa está usando. Agora ela usa para quê? Para que ela usa? Aliviar sintomas de mal-estar de viver. Cria-se uma cultura. Você bebe cervejinha para quê? Para chorar? Não, para quê? Para ficar alegrinho, porque é uma coisa mecânica. Você fuma maconha para quê? Maconha e cervejinha é a mesma coisa. Maconha, cervejinha, mais ou menos a mesma. Uma legal, outra ilegal, mas é mais ou menos a mesma coisa. Fuma para ficar alegrinho, para tirar a ansiosidade, para isso. Só que quando você faz isso, você libera um produto no seu cérebro e daqui a pouco você tá com menos alegria que você estava antes de começar a usar. Então, essas substâncias, o que elas fazem? Elas medicam o mal-estar, depois causam sofrimento e chega uma hora que essa medicação, que é usada com autoadministração, não consegue mais aliviar o sintoma do mal que a própria droga está causando. Quer dizer, é um correr atrás do rabo. O grande problema desses meninos que estão usando cerveja é a continuidade. A maioria bebe e não se torna dependente. Todo mundo que bebe vai ter problema. Beber uma cerveja pode ter problema. Os problemas são sazonais, pode acontecer num rompante, numa briga, numa batida de carro e tal. Quer dizer, é aleatório e randômico. Você não sabe muito bem o que vai acontecer. E tem outro que corre por fora, que é a dependência. A dependência. Os males do uso é uma coisa, a dependência é outra. Então, o nosso medo é a pessoa virar alcoólatra. Tem dois males, né, Alexandre? Porque aquilo que a gente sempre fala, né, José? Diferente do câncer, da AIDS ou de outras patologias crônicas que levam à morte, a dependência química, o alcoolismo tem um início benigno, é bom, né? Diferente de você ter um diagnóstico, olha, você está com um tumor maligno, você fez um exame de sangue, você é soro positivo. Outra coisa é você tomar uma cerveja na praia, tomar uma caipirinha à noite, fumar um baseado, vendo ondinha do mar, fazer tchá, né? É uma doença que tem um início benigno. Só para a gente ancorar o programa, gente, para a gente não jogar para lá e para cá, hoje nós estamos falando do quê? De uma pessoa que está tentando parar e o que ela deve fazer em ambiente próprio. Que ambiente é esse? Os grupos anônimos, né? Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. Vai para o Amor Exigente, existe lá os 12 princípios, que não são os 12 passos, mas tem também um programa espiritual, né? Se você não estiver dentro desse ambiente, a tendência é você voltar para o velho. Tem isso também, né? Zé, só aproveitar assim. Vai falando. Eu não pensei nem jamais na minha vida que talvez eu me tornasse uma pessoa dependente de alguma substância. Início com cervejinha, enfim, jamais passou pela minha cabeça. Quando eu comecei a me deparar com as informações dos 12 passos, com as informações que as pessoas me passavam, eu comecei a me identificar através dos passos e perceber de que estava acontecendo aquilo comigo. E aí, essa autoafirmação que eu fiz comigo, aí foi quando eu consegui dar um bloqueio, falar, peraí, alguma coisa de errado tá acontecendo. Agora, o que é? Porque muitos me falavam, você tá sem limite, se você é exagerado, você tá bebendo todo dia. E eu falava, não, que nada, eu tô no controle, isso daí é comigo mesmo, eu me viro, enfim. E aí quando eu tive esse lampejo, como a gente falou no início, esse lampejo, que aí eu consegui perceber, como que eu consegui perceber? Através da literatura, através da informação. Não foi ninguém que chegou em casa, até porque as pessoas chegavam em casa e falavam, não, você tá sem limite. Não tinha outra palavra para eles. Mas eu fui em busca atrás e aí as pessoas começaram a me ensinar o como entender tudo isso. Então, aproveitando isso para essa moça dos filhos, vai chegar uma hora que eles vão perceber que está fazendo mal para eles mesmos. E, infelizmente, às vezes é tarde. Infelizmente acontece isso. Às vezes é tarde e a pessoa já começou a desenvolver outros problemas, que é o que o Zé está falando aqui, que já desencadeia já a dependência. Gente, se tiver alguém aí dos 32% das pessoas que estejam bebendo ou usando qualquer tipo de droga que pensem em parar,
Pensar em parar é um grande benefício, gente. Tem que aproveitar isso. Esse pensamento é bom. Agora, se você não fortificar ele, nada, absolutamente nada vai acontecer. E o que faz com que você não vá a tratamento? Por quê? Você tem medo. Você tem medo de ir. Medo. Medo gerado por quê? Preconceito. Preconceito seu. Você tem preconceito de buscar um tratamento. Esse preconceito vai fazer com que você continue no círculo vicioso. Ó. Queria que você acompanhasse, Rodrigo. A hora que eu não tiver mais assunto, ó, tá aqui, ó, rodando. Eu tô falando de coisas complicadas que tá na cabeça do dependente, que eu passei, o Alexandre passou, também. E você passou, e todo mundo passa. Sim. Aquele momento sacrossanto, como falava meu pai, de parar, de entrar numa reforma, numa transformação, é freado, é bruxuleante, é como uma vela batendo no vento. A luz vai embora e ele entra de novo. Tá bom. Quando ele pensa em tratamento, aí vem o quê? Muitas vezes a ansiedade. Ansiedade, o que é? Um certo mal-estar de viver. O que o objeto... Qual o objeto que vem na cabeça dele? Tratar, porque ele só pensa em se recuperar na hora das bobagens, na hora da ressaca. Quando ele está ansioso no mundo ou tem gatilhos de uso, ele pensa em se recuperar? Não. Ele pensa em aliviar aquele mal-estar com o quê? Com a maconhazinha, com a cervejinha, e não com o tratamento. Aí é que tá. Então, se não tomar uma atitude que é prescrita pelo Di Prochaska Clemente lá, que é fazer o quê? A hora que você está motivado, vai, aproveita, inicia o processo. Não é, Alexandre? E eu queria também agora, andando um pouquinho mais nos passos, né? O que ajuda, que é bem bacana, é que assim, o primeiro passo fala, olha, não usa. O segundo passo fala, olha, acredite em alguma coisa que não seja você mesmo. O terceiro passo fala, olha, já que você acreditou em alguma coisa, coloque em prática isso, né? E eu sempre falei uma coisa, porque quando você fala em poder superior, você nunca fala em assassinato, homicídio, morte, estupro, latrocínio. Quando você fala em poder superior, você fala luz, honestidade, disciplina, afeto, que é justamente o que está ausente na vida da dependência. Então começa a colocar ações na tua vida, o terceiro passo, que vão te proporcionar esses valores. Aí vem aquela coisa do quarto passo, que eu acho que é muito legal, né? Que aí o primeiro, o segundo, o terceiro faz uma visão horizontal da vida e aí o quarto passo já verticaliza. Já afunda, aprofunda, aí fala assim, ó, faz uma história da tua vida, escreve uma história da tua vida para você começar a identificar nos teus arquivos aonde que o alcoolismo começou a entrar na sua vida. E aí depois a ciência veio explicar, né, que dependência química é uma adaptação cerebral de uma substância externa com o cérebro. Então, para você entender onde que o álcool começou a entrar nos teus sentimentos, nas suas emoções. Porque o alcoolismo não mora na lógica, viu, ouvinte? Não é eu quero ou não quero. O alcoolismo, ele mora nas emoções, ele mora num sistema cerebral que aprende e não esquece mais o prazer, né? Isso é muito importante que você está falando, Alexandre. Nossa, e daí você desdobra isso, porque, ó, não adianta também você aprender tudo. Você está escutando a gente aqui. Vamos dizer, em tese, que você esteja aprendendo alguma coisa. Você está levando isso para racionalidade, não para emocionalidade. A emoção e os instintos são outra coisa. Se você não tiver em ambiente próprio, se emocionar, não fizer o quinto passo que nós não falamos aqui agora, que é o que o quinto passo? O quinto passo é você pegar essa emoção, esse sistema límbico e jogar para fora. O sistema límbico, as emoções de quem bebe, de quem usa, aquele cara que está no boteco, aquele cara que sai para prostituição, né? Os instintos básicos deturpados, é um monstrinho que mora em nós. E você não pode contar para sua mamãe ou para sua vovó onde você foi e o que você está pensando e fazendo, porque é um monstro. Aonde você vai falar isso? Aonde você fala? Vai falar com uma pessoa de confiança, no grupo, ou no grupo. Todo dia você vai falar. Quando você falar dessas coisas, você chora. Você faz o quê? A catarse, que é um vômito psicológico, e faz a sua individualização. Jung fala bem disso. Você está fragmentado, Zé. Está fragmentado. O filme Fragmentado, ele tinha quantas
20 e poucas 20 e pessoas, poucas. né? Você tem no mínimo umas 3, 4. O tamanho do seu segredo e do meu é o tamanho da minha doença mental. É isso. Se você fala, vai lá no padre, confessa. Confessa para sua mãe. No grupo você fala, ninguém vai nem ligar, porque o outro também está contando a vida dele. Ontem eu contei, eu tenho 30 anos de grupo, eu ainda choro contando as minhas histórias, né? A história que está em mim. É bom isso. Você gosta do isso Quinto que Passo? traz, sim, eu gosto. E isso que traz um alívio, né? Alívio. É nesse momento que você fala assim, poxa, tá valendo a pena. É. Porque você experimenta, precisa experimentar. Por isso que eu digo que ele é pragmático, porque você tem um objetivo claro. Experimenta. Ah, tô só pensando em parar, né? A intenção do programa é essa. Experimenta. Vai lá, veja as suas dificuldades em realizar essa parada. Ah, tá com muita dificuldade? Fala pra mim agora. Vamos fazer um roleplay. Lembra que a gente fazia roleplay em Centro Espírita? É. Pergunta pra mim. Fala, você não vai parar? Zé, você vai parar? Quer Não, parar? mas eu tenho que ir lá naquele grupo lá, meu, e eu tenho vergonha. E, pô, meu, eu trabalho na Volkswagen. Mas lá você vai sentir muita vontade, tenho certeza disso. Não, mas não dá. Como é que eu começo a fazer essas coisas? Pô, eu vou lá, meu, sentar lá. Eu não vou falar minha vida pros outros. Mas lá, eu sei, mas aí você vai falando, conversando com a pessoa, mas lá você vai encontrar médico, vai encontrar psicólogo, vai encontrar... Catador de papel. Catador de papel. Você vai encontrar todo tipo de Vai pessoa. contar ser humano, né? José, tem uma pergunta aqui que eu acho Fala. que vai bem ao encontro do que a gente está falando. Olha, meu filho está dependente químico desde os 16 anos, hoje com 29. Já tentou o tratamento, mas não conseguiu seguir em frente. Ele vai no centro espírita, assiste palestra, toma passe, mas frequentar o grupo de estudo ele não quer. Eu já não sei o que fazer para ele aceitar que precisa se tratar. Então, eu acho que isso vai também vir bem ao encontro do que vocês estão comentando, né, aqui do programa hoje. É a preocupação das pessoas em parar de usar e entrar em recuperação, né? A recuperação existe para diferentes pessoas e diferentes recuperações. Uma coisa que eu acho bacana dos 12 passos é que ele casa com tudo. Por exemplo, 12 passos psicólogo, 12 passos psiquiatra, 12 passos uma filosofia espiritual, 12 passos yoga, né? Então, assim, o que a pessoa precisa, o familiar precisa entender é que a recuperação é individual, é do indivíduo. E ele precisa adequar os modelos de tratamento à necessidade dele. Eu sugiro ao ouvinte que ela procure um apoio profissional, um apoio nos grupos, para ela ter uma orientação que não é o centro espírita, não é o que eu poderia dizer, a psicólogo, o psiquiatra que vai fazer a recuperação. Quem vai fazer a recuperação é ele. E essas ferramentas vão auxiliar. É difícil, né? Quer dizer, ela fez a pergunta para nós, né? A resposta não existe, porque nós temos que voltar de novo à disponibilidade de droga. Seu filho começou a beber e usar droga, por quê? Porque a droga está disponível. Ele gostou, o cérebro dele gostou dessa repetição, desse círculo vicioso. Ele ficou enfraquecido. Quando ele fica enfraquecido nas suas funções, fazendo um monte de bobagem, né, contamina a família, porque a família não gosta disso, né? Agora, para entrar em recuperação, não é ir para o centro espírita tomar passe. Não é isso. O tratamento da dependência química não é de fora, né? Se fosse assim, os espíritos já estariam ajudando todo mundo do mundo. E não é verdade. Nós somos espíritos, né? É a parte dele, é o sofrimento e mais algumas técnicas. Algumas técnicas. Se ele sentar num local com a mente aberta para receber algumas informações, um curso do que ele tem e do que ele tem que fazer para ele se livrar disso, é fácil, fica fácil. O que ele teria que fazer, Alexandre? Esse menino teria de 29 anos. Ele iniciar um processo de tratamento. Ah, não, eu estou tendo muita fissura e vontade. Dá uma medicaçãozinha durante algum tempinho, por exemplo, ou então uma terapia com um psicólogo ou um grupo. E depois, de 3 meses a um ano, frequentando os grupos anônimos, o Amor Exigente, quase todo dia, para ele criar novos hábitos, fazer novas sinapses, um novo comportamento no cérebro. Pronto. Depois de um ano, o índice de recaída quase a zero, 10% só.
E no comecinho do tratamento? No comecinho do tratamento, patina, a grande maioria volta a usar. Então, o perigo está no começo, é de UTI até a alta gerenciada. Então, o que seu filho deve estar fazendo? Em tese, não sei. Começa, volta. Começa, Recuperação volta. parcial. Começa, recuperação parcial cheia de bloqueio. Começa, tenta, vai até a página 3. A página 3 é isso que acontece com a grande maioria. Aqui hoje nós estamos falando do nosso, vamos dizer assim, o nosso manual de continuar parado. Precisa a parte dele precisa ser bem intencionada e bem motivada. Principalmente pelos familiares também, né, Alexandre? O programa é o único programa que fala sobre a essência da recuperação. José, Oi. Estamos terminando? terminou. Mas só falamos 5 passos. E agora? Ficar pra semana que vem. Acabou? Ele tá falando, fica para a semana que vem. Coloque, né? Tá bom. Acabou que hora aqui, né? Percebi. Tá bom, nós estamos terminando o nosso programa, gente. Já vou deixar aqui de antemão que nós vamos montar dois cursos, um em março, um aqui na Zona Leste e outro lá na Vila Mariana, na sede do Faces e Vozes, quando o Alexandre retornar lá da Inglaterra, que ele vai lá para participar do Faces e Vozes lá da Europa. Tá bom. E se você gostou da ideia de parar de beber, eu vou te dar um telefone agora para você ligar, se motivar a tomar iniciativa. 3315-9333, Alcoólicos Anônimos. Se for droga, você pede o telefone e a linha de ajuda de Narcóticos Anônimos. Vou repetir, 3315-9333. Nós estamos terminando o nosso programa, 24 horas de paz, serenidade e sobriedade a todos. Simone Martins, um abraço pelos seus 24 anos de sobriedade. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Termina aqui Recuperação.